No ar, Jornal Nacional. A notícia unindo 70 milhões de brasileiros. Só uma coisinha, a câmera tá meio sujeira. Bom dia. Foi encontrado morto na manhã desta terça-feira o nosso querido e amado presidente Getúlio Vargas. Fontes indicam que a causa da morte foi um suicídio com tiro no coração. Uma triste notícia para toda a população brasileira, ou uma parte dela. O velório será nessa mesma noite, no Palácio do Catete. Como forma de homenagem, vamos recapitular e recordar toda a sua história na política. Neste cenário, onde as decisões políticas estavam concentradas nas mãos de poucos, somado com a insatisfação com o governo de Washington Luiz e algumas decisões ruins desse período, foram gerando muita insatisfação no povo. Inclusive, os oficiais do exército desejavam derrubar as oligarquias e instalar uma nova ordem no país. Foi aí que, em 1929, Washington Luiz nomeou o presidente de São Paulo, Júlio Prestes, como o candidato que ele apoiaria nas eleições, quebrando a alternativa de Minas e São Paulo e a política do café com leite estabelecida até aquele momento. Por isso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba não deram suporte a Júlio Prestes e se uniram à oposição, formando a Aliança Liberal, com Getúlio Vargas, até então presidente do Rio Grande do Sul, como seu candidato. Com o fim das eleições, em março de 1930, Júlio Prestes venceu Getúlio Vargas. A Aliança Liberal alegou fraude nas eleições e a situação ficou crítica. Para piorar, meses depois, João Pessoa, vice de Vargas, foi assassinado. E por mais que o crime tenha ocorrido por outras razões, esse caso cooperou para uma tensão geral em todo o país. Após a Revolução de 1930, Getúlio Vargas assumiu o poder, encerrando a República Velha. Ele dissolveu o Congresso, suspendeu a Constituição de 1891 e passou a governar por decretos, com forte centralização do poder. Nesse período, Vargas iniciou reformas trabalhistas importantes, como a regulamentação da jornada de trabalho e o incentivo à criação de sindicatos controlados pelo Estado. Também criou ministérios como o do Trabalho, Indústria e Comércio, ampliando a presença do Estado na economia. Seu governo tinha caráter autoritário, mas buscava modernizar o país e atender às demandas das classes urbanas. Durante o governo provisório de Getúlio Vargas, houve a Revolução Constitucionalista de 1932, organizada pelos paulistas com a intenção de convocar uma nova Assembleia Constituinte e derrubar o governo provisório. Embora os paulistas tenham sido derrotados militarmente, Vargas atendeu a seus interesses políticos, convocou eleições para uma constituinte que resultou na criação da Constituição de 1934, que tinha como objetivo modernizar o Brasil e atender demandas sociais, econômicas e políticas. Por meio da Constituição de 1934, o Brasil obteve um grande avanço com a criação das seguintes contribuições: uma jornada de trabalho limitada a 8 horas diárias, um salário mínimo, repouso semanal obrigatório, férias anuais obrigatórias e remuneradas, a proibição do trabalho infantil, a proibição da diferença de salário para um mesmo tipo de trabalho, por motivo de idade e sexo, entre outros, instituiu o voto secreto, estabeleceu o voto obrigatório para maiores de 18 anos, incorporou o voto feminino, estabeleceu o ensino primário gratuito e obrigatório a todos, previu a criação da Justiça de Trabalho e Justiça Eleitoral, dentre outros avanços. Com a Constituição de 1934, a questão social passou a assumir grande destaque no país. Direitos democráticos foram conquistados e a participação popular no processo político aumentou. Ela atendeu aos interesses dos
antigos tenentistas e nacionalistas, na medida em que promoveu a modernização das instituições sociais. Por mais que tenha sido substituída após o golpe de Estado e ter durado apenas 3 anos, ela abriu portas para uma sociedade e um país mais justo, podendo assim garantir uma vida melhor à população. Em meados de 1937, após 8 anos no poder, Getúlio Vargas deveria seguir as instruções da Constituição de 1934 e abrir caminho para que as eleições diretas para presidente fossem organizadas. No mesmo ano, com apoio de integralistas, militares e intelectuais, Getúlio Vargas suspendeu a Constituição de 1934 e colocou todos os partidos políticos na ilegalidade. Era o início do Estado Novo, que comandaria a vida política através de um regime centrado nos amplos poderes cedidos ao Poder Executivo. De revolucionário e constitucionalista, Vargas passou a assumir o papel de ditador até 1945. Oficialmente, a justificativa de Vargas para o golpe era a ameaça comunista, principalmente devido ao Plano Cohen, onde as autoridades governamentais anunciaram a descoberta de um terrível golpe que iria implantar um governo comunista alicerçado pela União Soviética. Dentre as características do Estado Novo, podemos pontuar que a justiça eleitoral e os partidos políticos deixaram de existir, os meios de comunicação precisavam publicar e emitir notificações que dissessem respeito ao governo. Com isso, a censura nos meios de comunicação se fez presente e foi instituída de forma prévia. O direito à greve foi proibido, previsão de pena de morte para crimes políticos e as eleições foram eliminadas e só quem nomeava era o próprio Getúlio Vargas. Com o objetivo de consolidar um regime autoritário e centralizador no Brasil, Vargas implanta a Constituição de 1937. Ela veio em meio a um contexto histórico em que a democracia já não era vista com bons olhos, sendo que os detentores de poder acreditavam que as ideologias que moviam o fascismo e o nazismo eram, naquele momento, a melhor escolha para o país. Todo o texto desta nova Constituição obedecia a um modelo muito mais voltado para o fascismo europeu, com foco nos governos italiano e polonês, para que o regime ditatorial de Getúlio vingasse e não fosse interrompido por outro golpe. O Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, foi criado por Getúlio Vargas em 1939 e tinha 2 principais funções: censurar e fazer propaganda do governo, divulgando seus feitos e ideologias. Essa publicidade governamental era feita de diversas maneiras, como em cartazes, teatro, cinema, imprensa e até mesmo no turismo. Da mesma maneira, não funcionava somente centralizada, mas tinha suas filiais em cada estado do país, garantindo total controle. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e o fim do Estado Novo estão intrinsecamente ligados. O governo de Getúlio Vargas, inicialmente neutro, passou a apoiar os aliados após ataques a navios brasileiros por submarinos alemães. Essa mudança de postura, juntamente com a atuação da Força Expedicionária Brasileira, FEB, na Itália, expôs a contradição entre o apoio a regimes democráticos no exterior e a manutenção de um regime autoritário internamente, culminando na queda do Estado Novo em 1945. Em 1951, Getúlio Vargas voltou à presidência após quase 6 anos, apoiado por operários. Em seu governo esperava-se uma nova era de esperança e justiça social, mas termina em tensões e crises econômicas, culminando em um trágico suicídio que chocou o país. O segundo governo de Vargas foi marcado pelo trabalhismo e pela proposta da industrialização nacional. Ele buscou reduzir a dependência do capital estrangeiro, fortalecer empresas estatais e investir em energia e petróleo. Vargas também aumentou o salário mínimo em 100%, gerando apoio entre os trabalhadores, mas descontentamento entre os empresários devido ao seu histórico de proximidade com os trabalhadores. O Brasil, por sua vez, enfrentava inflação e déficit público e desequilíbrios comerciais. A oposição a Vargas cresceu diariamente, alimentados por seu vínculo com o PTB e o apoio do PSD, enquanto tentava garantir a colaboração da UDN. Esse cenário gerou descontentamento em políticos de ambos os partidos. O grande descontentamento levou à divisão até no exército, que comprometia a sustentação de Vargas. As queixas principais envolviam a corrupção do governo, culminando em 5 de agosto de 1954, com uma tentativa de assassinato contra Carlos Lacerda. Descobrindo-se que Gregório Fortunato, chefe de segurança do palácio, era o mandante. Na madrugada de 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas suicidou-se no Palácio do Catete com um tiro no seu peito, deixando a famosa Carta do Testamento, onde denunciava as elites e alegava estar sendo derrubado pelos inimigos do povo. Em um trecho era dito: lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a dominação econômica estrangeira, quis dar ao povo a liberdade e soberania, mas esse povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Saio da vida para entrar na história. A morte de Vargas gerou comoção com multidões homenageando. Ele acabou sendo visto como o mártir dos trabalhadores e da soberania nacional.
enquanto opositores permaneciam em silêncio diante do seu gesto simbólico. Bom, essa foi nossa homenagem para nosso querido presidente. Mais informações vocês poderão encontrar em nosso jornal que está sendo espalhado pela cidade. Tenham um bom resto de dia.